Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos iniciar aqui mais um estudo, na nossa escola bíblica dominical, com o nosso evangelista Anderson. Vamos entrar em oração, a Deus tomar a primazia desta aula. Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus fiel. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, com o nosso coração grato. Muito obrigado, Senhor, por ter deitado e levantado na Tua presença. Agora, Senhor, iremos, Senhor, aprender mais e mais a Tua palavra através do Teu ungido. Que Tu venha tomar a primazia, a direção, Senhor, desse ensino. Venha glorificar e exaltar o Teu nome. Contemplar cada um, Senhor, que vai, Senhor, assistir esse ensino agora, Senhor. Toma o Teu ungido que vai ministrar, Senhor, esse ensino nas Tuas mãos. Glorifique e exalta o Teu nome. Toma a direção e nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Bem, hoje, continuando o nosso tema, tá? Do Sermão do Monte. Na verdade, hoje a gente fecha esse ciclo aí, tá? Com a 6ª lição do Sermão do Monte. O texto do dia, né, encontra-se em Tiago, capítulo 1, 25, diz que aquele, porém, que atenta bem... Só aproximar, pera. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Vamos continuar já aproveitando. Vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 7, do 24 ao 29. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Aqui no capítulo 7 do livro de Mateus, o Senhor Jesus ali, ele encerra aqueles ensinamentos, de certa forma, a doutrina, né, que nós devemos seguir nos dias atuais, do que ele ministrou ali no Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, se nós formos, por favor, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Ele vai começar sobre o Sermão do Monte, né, lá na primeira lição. Versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, podemos dizer que o Sermão do Monte foi uma grande aula que o Senhor ministrou aos seus discípulos, né? E nós devemos olhar bem atentos para esses ensinamentos, para que a gente cumpra, né, o tema da lição de hoje. É justamente a decisão crucial do discípulo: ouvir e praticar. Ele ensina o Sermão do Monte e ele fecha o sermão com esse alerta. E olha só, aquele que escuta as minhas palavras e toma a atitude de as colocar em prática, né? Aquele que a pratica, ele será como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha que é o quê?
que é a verdade, né, que é a palavra de Deus. Nessa simbolismo ali que o Senhor está dando, né, nessa forma, uma comparação ali, uma parábola, ele coloca, né, o homem, ele assemelha aquele que guarda a sua palavra e pratica como um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Por que edificar a casa sobre a rocha? Porque descendo a chuva, correndo os rios, assoprando os ventos, né, eles vão tentar combater a sua casa, mas ela não cai. Ela não vai cair. Por quê? Você está praticando a palavra de Deus. Tudo que a gente só escuta, né, e não pratica, a gente fica numa posição, né, digamos assim, mais passiva, somente como ouvinte de alguma coisa. A gente tem dificuldade de colocar aquilo em prática e a gente esquece facilmente, né? Qualquer ensinamento que seja ele, espiritual ou secular também, se você só ouvir e não colocar em prática, você esquecerá daquilo que foi ministrado, né? Um exemplo, se você senta para assistir uma aula né, um tema bem fácil aqui para a gente entender, de motorista, né, na autoescola, você sabe toda a teoria, mas se você não pegar na prática um veículo, né, chegar lá, botar no ponto morto, olhar o retrovisor, fazer todos aqueles procedimentos, ligar o veículo, né, e sair com o veículo, você não vai adquirir a prática para que você ganhe confiança, de tal forma que hoje, né, depois que você é habilitado há alguns anos, você faz os movimentos ali de forma até involuntária, nem parece que você está, de certa forma, pensando no que você está fazendo, né, porque se torna algo tão natural. E o evangelho, ele é assim, ele não é para ser uma coisa forçada. Então é quando lá em Coríntios Paulo fala, né, que a letra mata e o espírito vivifica, né, é justamente esse balanço aqui que Paulo está falando. Olha só, a letra da lei, né, o rigor da lei, a gente vê que muitos se perderam porque não houve de fato uma conversão, não houve, né, colocar aquilo em prática e trazer para a sua vida e fazer com que aquilo virasse uma realidade e moldasse o seu caráter. O que Jesus está fazendo aqui, né, e até alguns pontos ali ele fala, o que diz na lei? Ali não diz assim, não, mas eu porém vos digo, né, se somente em seu coração pensar, né, então Jesus começa a fazer um comparativo com a lei, né, já ministramos isso aqui em outras lições. Por quê? Porque ele está moldando o caráter do cristão. Ele está verdadeiramente, através do Sermão do Monte, querendo provocar, né, resgatar, fazer ali uma conversão na vida daqueles discípulos. De tal forma que ele está... Né, o que é converter? Você está indo num caminho, você converter, você voltar, né, fazer meia volta e voltar para o caminho da verdade, que é o Senhor, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a gente percebe que Deus, ele sempre ele busca essa prática em nós. Até Jesus conversando com a mulher samaritana, o que ele fala? Né? Deus procura quem? Os verdadeiros adoradores. Mas que o adoram de que forma? Em espírito e em verdade. Essa em verdade é a prática, né, de vida. Porque conforme a gente pratica, aquilo se torna algo natural em nós, tá? E se eu não praticar antes? Aí o Senhor dá o exemplo aqui. Eu edifico a minha casa na areia. A primeira dificuldade que vier, a primeira chuva que vier, né, a primeira água mais forte que bater na minha casa, o primeiro vento que soprar contra a minha vida, eu vou cair, eu vou pecar, né? Se eu não, né, lá dentro das bem-aventuranças, o Senhor falando sobre a mansidão. Se eu não praticar a mansidão, a primeira dificuldade que vier, o primeiro vento, eu vou mostrar o meu caráter de velho homem. Deixa eu voltar aqui o slide. O velho homem vai voltar, eu vou me irar, eu vou pecar, né? Vou falar coisas que não devo, porque eu não estou praticando a mansidão. Então isso não se torna algo natural e uma verdade em minha vida, né? Aquela verdade que o Senhor falou lá para a mulher samaritana, em espírito e em verdade. Coloque isso em prática.
Introdução. Introdução. O mestre finaliza o Sermão do Monte chamando-nos a todos a que tomemos uma decisão séria diante do que ouvimos. Tal postura se constata com a dos mestres religiosos de Israel, posto que eles mesmos não cumpriam as lições transmitidas em seus ensinamentos. Agindo dessa forma, Jesus evidencia claramente que não tem interesse algum em fundar uma escola de interpretação, tornar-se tema de debate ou mesmo um rabino popular por suas diferentes leituras da lei. Seu objetivo é fazer com que as pessoas conheçam e vivam a verdade, que pode salvá-las em tempos de aflição. Finalmente, os últimos 2 versículos do capítulo 7 são da pena de Mateus, que observa e assinala a reação do povo diante de tudo o que acabara de ouvir. O homem prudente que construiu sua vida em um terreno seguro. A imprescindibilidade da obediência do Antigo Testamento. Diferente das divindades pagãs das nações ao redor da Terra Prometida, o Deus de Israel nunca exigiu coisa alguma de seu povo, que não seja a obediência. Através de Jeremias, Jesus revela que até mesmo os rituais veterotestamentários nunca foram sua preocupação, e sim a obediência. Vamos aqui conversarmos um pouco sobre esse tópico 1 aqui. É o homem prudente que construiu a sua vida terrena de forma segura. Aqui no primeiro tópico ele diz que é imprescindível, né, a obediência, né, algo que o Senhor quer de fato que nós venhamos a praticar. Em Samuel, a gente vê o episódio em que Saul ele é repreendido, né? Que o Senhor fala, o profeta fala para ele ali, Samuel, né, que é melhor o quê? O Senhor quer o quê? Obediência e não o sacrifício, porque Saul vinha digamos ali, num declínio ali, né, de desobediência, né, de tal forma que o Espírito de Deus se afasta de Saul, né, e no capítulo 17 o Senhor já unge Davi para ser rei futuramente. Mas o que ocasiona essa desobediência do homem, né? Porque ali em 1 Samuel está um paralelo entre a vontade de Deus e a permissão de Deus, né? Porque isso aqui é muito perigoso e é uma linha muito tênue ali, a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes Deus permite que algumas coisas venham a acontecer, né? A gente pega esse exemplo ali, o povo olhando para as outras nações tinham reis, eles não tinham reis, eles estavam no período de juízes, né? Tinha ali a figura de Samuel como juiz, né? Sacerdote, profeta, representando ali a autoridade divina em Israel. Porém, o povo ele começa a olhar para as outras nações. Poxa, as outras nações têm um rei. Por que nós não podemos possuir um rei? Nós queremos ter um rei também que nos represente, que vá à frente da batalha conosco. Só que, na verdade, eles tinham um próprio Deus que estava pelejando por eles na batalha. Eles não estavam valorizando isso. Então, aqui em 1 Samuel, ali, quando o Senhor envia Samuel para repreender Saul, ele chama a atenção disso. Ele fala, pai, o que eu não quero não é sacrifício, é obediência, né? Ele desobedece ao Senhor, ele prioriza as suas vontades, não cumpre ali o mandamento do Senhor, que era acabar ali com os amalequitas, né? Totalmente ali, ele coloca na sua balança, no seu juízo carnal ali, não, esse aqui eu vou guardar, esse ali eu vou, né? Esse aqui eu acho melhor guardar. E quem somos nós para, né, irmos contra a vontade do Senhor, contra a palavra do Senhor? Então, aí tu vê Saul, ele faz outros, né, ele sacrifica, ele quer profetizar, então ele começa a fazer coisas que não era para ele fazer, né? E a gente percebe que o Antigo Testamento, né, numa visão mais panorâmica,
ele é justamente o Senhor, né, trabalhando essa questão de relacionamento do homem com Deus, tentando trazer o homem a todo momento de volta para si, né, repreendendo, usando profetas ali, usando os seus sacerdotes ali para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, mas o povo é o que? É de dura cerviz. Eles saem do Egito, mas o Egito não sai deles. Eles aprendem a idolatria lá atrás, isso vai se perpetuando por algumas gerações e vai trazendo um problema justamente o que? Da desobediência. Porque eles começam a edificar as suas casas não na rocha, mas sim na areia. Então esses rituais veterotestamentários, ou seja, do Velho Testamento, era algo que o Senhor não priorizava ali. Eu quero que você me entenda assim, o sacrifício era necessário para a purificação do povo, sim, mas o que o Senhor, por que oferecia o sacrifício? Pela remissão de um pecado. Mas o que o Senhor queria não era o sacrifício, ele queria que não acontecesse o pecado. Ele queria a obediência, porque ele falava, rapaz, vocês não estão entendendo, vocês estão continuando pecando, sabendo que o sacerdote, o sumo sacerdote, vai oferecer um sacrifício, depois vocês vão levar lá o animal, o sangue do animal vai ser derramado e o pecado de vocês vão ser perdoados. Mas não é esse ciclo que eu quero. E a gente percebe que o povo ele entra num ciclo de pecado a todo momento, né, de tal forma ali que, né, Davi tem os seus problemas ali, vem Salomão, né, o reino mais à frente ele é dividido, é reino do norte e reino do sul, né, o povo continua pecando, o Senhor usando os profetas para tentar restabelecer essa aliança. O reino do norte, se você perceber, né, a gente fizer uma leitura mais detalhada ali, dos 20 reis que reinaram ali, os 20 reis foram reprovados diante do Senhor, de tal forma que vem o cativeiro da Assíria ali contra o reino do norte, né, que tinha Samaria como capital. Aquele reino ele acaba. Aí, dentro do reino do sul, o Senhor preserva ali um pouco de obediência, né, ainda havia um pouco de temor ali no reino do sul, ali, Josias, né, restabelecendo o culto, tentando resgatar os valores que o Senhor tinha ministrado. Então a gente percebe que o reino do norte é totalmente extirpado, o reino do sul mais à frente consegue se restabelecer, mas mesmo assim vem o cativeiro babilônico, né? Eles ficam 70 anos, conforme Jeremias havia profetizado, por conta de quê? De desobediência. Mas os sacrifícios, por vezes eles ofereciam sacrifício, mas não bastou, porque não houve uma conversão, não tinha um fundamento, não tinha uma base, eles estavam o quê? Com as suas vidas na areia. Eles estavam com suas vidas na areia, dependendo mais da fé do sacerdote, da fé do profeta, do que a sua própria fé. Então, por conta dessa desobediência que eles tinham, o povo teve que padecer, o povo teve que ir para a terra estrangeira, né, para aprender, né, de certa forma, o que o Senhor queria, na verdade, era obediência e não sacrifício. Relação entre obediência e bênção no Antigo Testamento. A despeito de um pensamento corrente, afirmar que havia uma conexão automática e mecânica entre obediência e bênção no Antigo Testamento. Uma leitura mais atenta dos textos demonstra que o próprio ato de obedecer já era algo abençoador. Isso porque havia regra quanto ao cuidado com a letra, consigo e no relacionamento interpessoal. Só para citar algumas, e em sua observância residia a bênção pessoal e comunitária. Aqui no livro de Levítico, livro de Levíticos 26. Levíticos 26 fala sobre mandamentos, promessas e ameaças. Está lá no versículo 25. Diz o seguinte: porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estarei nas vossas cidades.
então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Então aqui o Senhor sempre chamando a atenção para o quê? Para a obediência. Para a obediência. Por quê? Vocês vão sofrer as consequências. Deus ele chama Abraão em determinado momento e fala: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Né? Os que te abençoarem, eu abençoarei. Ou seja, como consequência dos que te abençoarem, eu abençoarei. Mas a consequência daqueles que não te abençoarem, né? Eu amaldiçoarei. Então, aquele que amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. Aquele que abençoar Abraão será abençoado. Em Deuteronômio 28 também a gente vê o mesmo discurso. O Senhor falando que quem obedecer, né, vai ser abençoado. Quem desobedecer vai sofrer as consequências da sua desobediência. Né? Mas o Senhor não é um Deus, não é um Deus justo, não é um Deus benevolente. Sim, mas Ele é um Deus também de justiça. Né? Mas Ele perdoa os meus pecados? Sim. Você pecou para ter cometido aí diante dos homens o pior pecado. Mas diante de Deus, você dobrar os seus joelhos, né, se arrependendo dos seus maus caminhos, o Senhor vai te perdoar? Sim. Mas as consequências elas vão ficar. Né? A gente tem que sempre arcar com o peso, muitas vezes, das consequências dos nossos atos, dos nossos pecados. Então, é melhor eu obedecer e não sofrer consequência nenhuma. A consequência da obediência é muito melhor que a bênção. É a vida eterna, né? É ser um homem, uma mulher irrepreensível, né? Diante da presença de Deus. É muito melhor Deus olhar para a gente, né? E falar para nós, né? Todos aqueles adjetivos que ele deu a Jó. Viste, Jó, homem íntegro, reto, desvia-se do mal. Não é muito melhor isso do que o Senhor olhar, de certa forma, quando ele olhou para a terra ali e não viu nenhum justo, senão somente Noé. Qual era o número da população naquela época? Não era tão grande quanto a de hoje, mas haviam várias pessoas, muitas famílias, e ele olha para o mundo e vê quem? Somente Noé. Poxa, e hoje, quando Deus ele olha para a minha vida, será que ele me vê como Noé? Uma pessoa pronta, que ele pode chamar para cumprir a sua obra, colocar pessoas, né, animar, construir a sua arca ali, né, um meio de salvação? Será que eu sou um meio de salvação porque eu sou uma pessoa obediente? Ou eu sou um meio de perdição porque eu sou uma pessoa desobediente? Eu não sou um bom exemplo. Porque o Senhor, ele sempre vai nos advertir a isso. Paulo, ele vai falar o quê? Sede meus imitadores, né? Por quê? Porque ele é um imitador de Cristo. Então, que eu possa ter a certeza de falar isso, né? A ousadia de falar isso, pô, sejam meus imitadores. Você pode me imitar, né? Que eu possa te imitar também, porque imitar é o espelho, é um exemplo a ser seguido. Ele falava só, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de quem? De Cristo. Então, quando a pessoa estivesse imitando a Paulo, estaria imitando a Cristo, porque é um ciclo, né? Então, se eu sou o imitador de Cristo e você se espelhar em mim, você também estará imitando a Cristo. Na verdade, você não estará me seguindo, você estará seguindo a Cristo, porque eu busco viver na obediência da palavra de Deus. Tá? Então, aqui, dentro dessa visão de obediência, a gente percebe que o Senhor busca, né, essa excelência nesse relacionamento. A gente pega o Pentateuco ali, a gente vai ver o Gênesis ali, né, sobre o início ali, o início da criação do mundo, criação da raça humana, né, Deus chamando Abraão, a promessa que Deus faz a Abraão. Aí a gente já vê Êxodo lá na frente, né, com o povo no Egito, precisando voltar do Egito, o Senhor levanta Moisés, o povo sai do Egito, vai para o deserto em busca de Canaã. Né? Em busca de Canaã, e ali eles precisam exercer justamente o quê? Praticar a obediência. Só que eles praticam a obediência? Não. A gente infelizmente vê que uma geração, não é uma família, é uma geração tem que morrer no deserto para vir uma nova geração para entrar em Canaã. Porque a primeira que saiu do Egito lá não foi digna de entrar na terra por conta do quê?
da sua desobediência, né? Então aqui a gente fala do livro de Levítico. O que é o livro de Levítico? Importante ali nós atentarmos para o livro de Levítico. É porque se nós, né, não tomarmos cuidado, a gente às vezes, por ser talvez uma leitura um pouco pesada, muito sacrifício ali, muitos, né, de certa forma, alguns rituais bem simbólicos ali, mas o que é ali, de forma geral, falando do livro de Levítico? É um chamado à santidade. É o Senhor chamando o povo à santidade. E hoje é diferente nos nossos dias, não. O Senhor também quer a santidade de nós. Porque naquela época haviam os sacerdotes, né, sumos sacerdotes, haviam os levitas, que eram seus auxiliares, mas, né, o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, né, o que o Senhor falou? Olha só, vocês todos são sacerdotes, né, na visão de quê? De que todos têm acesso a orar diretamente ao Senhor, né? Não precisam levar suas súplicas ao sacerdote, não precisam levar ali os seus animais aos sacerdotes para que eles os ofereçam em sacrifício, né? Nós temos a liberdade, através da pessoa de Jesus Cristo, né, de clamarmos ao Pai. Então, com isso também vieram que grandes responsabilidades. Eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, né? Nós compomos ali o que? O corpo de Cristo. Nós somos o que? Templo do Espírito Santo, morada de Deus. Então, com isso, trouxe uma responsabilidade maior quanto à santidade. Então, é bom a gente fazer essa leitura, esse estudo do livro de Levítico, com essa visão. É Deus chamando o povo à santidade. E isso Deus não abre mão nesse relacionamento. A escolha é sensata. Tendo em mente esse aspecto da antiga aliança, é importante entender que o mestre chega ao fim de seu sermão apelando não para uma memorização irrefletida do que ele dissera acerca da justiça do reino, mas a prática de tal justiça, pois em tal ação há uma segurança existencial. O mestre não disse que se o discípulo atentasse para seu ensinamento não teria problemas. Justamente o contrário. Ele ensinou o imprescindível fato de que aquele que colocasse em prática podia ser comparado ao homem prudente, que construiu sua casa sobre um fundamento seguro. A metáfora utilizada por Jesus, isto é, a construção comparada à vida e às intempéries exemplificadas na chuva, rios e ventos, significando os problemas e dificuldades comuns a todos, demonstra que a observância da justiça do reino é tal como uma antiga aliança para o nosso próprio bem. Aqui, né, a escolha é sensata. Aqui é algo muito importante que o autor da lição ele chama a atenção, né, da metáfora ali, da comparação, né, que o Senhor faz. Da vida com uma casa ali edificada sobre a rocha. Ele fala só, por qual a importância de edificar sobre a rocha? Ninguém quer que a sua habitação venha desmoronar, né? Você faz um investimento, você quer que aquilo seja, de certa forma, ali eterno, né? Pelo menos enquanto você viva, muitas vezes a gente quer até deixar para o filho, para as próximas gerações. A gente não quer ver aquilo sucumbir. Então, quando o Senhor chama a atenção para essa edificação, ele fala, vou te falar, sabe o porquê é importante edificar sua casa sobre a rocha? Porque quando vier a chuva, né, os rios, os ventos, ela não cairá, ela não será destruída. Mas ele não fala se vier, não, ele fala quando vier. Ou seja, as chuvas virão, os rios passarão, os ventos soprarão. A vida, ela tem as suas circunstâncias, seus momentos ruins, né, que vão nos atingir. A gente passa por perdas, né? A gente está no meio de uma pandemia, no meio de um vento, né? Pessoas perdendo ali os seus empregos ali, a sua capacidade de subsistência, né? Pessoas que trabalhavam com o público não pode se aglomerar, pessoas que trabalhavam fazendo eventos, os eventos não podem acontecer, né? Os cultos, né, ficaram bem restritos, a gente não pode... E o que nos mantém de pé diante dessa circunstância? O que nos mantém de pé diante dessa pandemia é justamente o que a gente estava fazendo antes dela, construindo a nossa casa sobre a rocha.
sobre a palavra de Deus de forma segura. Porque se eu falo e não pratico, ouço e não pratico, né, eu não estou colocando em prática, então a minha capacidade de aprimorar o que eu aprendi, ela é reduzida. Ela é reduzida. Tem até um livro, até secular, mas é bom às vezes depois a gente fazer a leitura, que ele fala sobre isso. O poder do hábito. Então, quando você cria o hábito, o que é o hábito? É a prática. Quando você cria o hábito de fazer algo, aquilo se torna mais fácil para você e, de certa forma, com o tempo você vai até aperfeiçoando aquilo que você fez, né? Então, com a nossa fé é da mesma forma, né? Não tem um modelo que eu chego no ápice dela e acabou, né? Não é uma carreira, é a minha vida. Enquanto eu estiver vida, eu tenho que estar mantendo a minha fé, eu tenho que manter a minha casa de pé. Ah, mas as chuvas vão vir? As chuvas vão vir. Os rios passarão? Os ventos soprarão? Sim. São as dificuldades da vida, né? É um desemprego, é uma enfermidade, é um problema na família, é um problema no relacionamento. Tá, mas e aí como você está mantendo a sua casa? Né? Você está sendo... Deixa eu só abrir aqui em Mateus 5. Você está mantendo tudo que a gente, né, aprendeu aqui nesse sermão do monte? O Senhor fala aqui, ó. A partir lá do Mateus 5, a gente fazer uma... Que aí ele vai falar sobre as bem-aventuranças, né? Ele vai falar sobre o pobre de espírito, ele vai falar sobre os que choram porque serão consolados, ele fala sobre os mansos, ele fala sobre os que têm fome e sede de justiça, ele fala sobre os misericordiosos, ele fala sobre sermos limpos de coração, pacificadores, que sofrem perseguição por conta da justiça, né? Aí ele vai falar para os discípulos: vós sois sal da terra, né? Luz do mundo. Então são todos esses ensinamentos ali que o Senhor fez, que agora no final do monte ele fala: olha só, vou te falar um negócio. Se vocês ouvirem e não praticarem tudo que eu falei com vocês aqui, vocês vão estar sobre a areia. Olha a importância que o Senhor está falando. Ele compara a vida do ser humano a uma casa. E ele fala que aquele que ouvir e não praticar a sua palavra, esses ensinamentos que ele acabou de ministrar, quando vier a chuva, o vento, essa casa será destruída. Ou seja, essa vida será destruída. Então o Senhor está falando só, a sua vida, a vida de vocês, depende de praticar o que eu acabei de ensinar. Então pratique a mansidão, pratique a misericórdia, né? Seja pobre de espírito, tenha fome e sede de justiça, né? Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que, por vezes, parar e ler o Sermão da Montanha e olhar para a nossa vida e falar: eu consigo me enxergar aqui, eu consigo ver que a minha vida está alicerçada nesses mandamentos que o Senhor estabelece aqui. Eu preciso estar com a minha vida edificada na rocha, né? E eu preciso olhar, como eu vou saber antes que a minha vida está na rocha? É justamente o que o Senhor fala aqui. Olha as suas práticas. A gente conhece a árvore pelo quê? Pelo fruto que ela produz. Olhe para os seus frutos. Olhe para as suas últimas atitudes nessa semana. Olhe como veio uma adversidade, como você reagiu. Veio uma dificuldade, você foi manso ou você se perdeu? Você agiu com misericórdia? Você liberou o perdão? Né? Temos que olhar para tudo aquilo que o Senhor ministrou, né, no Sermão do Monte, olhar pelo menos para a última semana nossa e analisar. Não, eu fiz isso. Não, isso aqui eu errei, isso aqui. E consertar enquanto há tempo. O homem insensato. O homem insensato que construiu a sua vida sobre um terreno inseguro. O tema da desobediência no Antigo Testamento. Semelhantemente ao assunto da obediência, o tema da desobediência era a tônica do Antigo Testamento. Era a tônica no Antigo Testamento. Ele era o grande conteúdo das mensagens proféticas. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 7.
Jeremias, capítulo 7, a partir do versículo 23. Só para a gente pegar só uma passagem como exemplo do que estava acontecendo, né, durante o livro de Jeremias. Jeremias 7, a partir do versículo 23, diz assim: Mas isso lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Né? O que é isso? Andai em todo o caminho que eu vos mandar. Se o Senhor me manda, né, cabe a mim o quê? Obedecer. Então o que o Senhor está pedindo do povo aqui? Olha só, sejam obedientes. 24, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, ou seja, não quiseram nem saber do que eu estava falando com vocês, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Ou seja, mas o que vocês fizeram? Vocês seguiram o seu coração, os seus preceitos, as suas vontades. Em vez de vocês andaram para trás, em vez de vocês crescerem, em vez de vocês evoluírem no relacionamento comigo, né, em vez de vocês crescerem como nação, vocês andaram para trás. Vocês agora vão ser o quê? Vocês vão ser levados para o cativeiro. Vocês vão sofrer a invasão, né, do rei da Babilônia, e vocês sairão da sua terra. 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e ensinando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Então o Senhor agora, Ele está falando: rapaz, vocês, desde que eu tirei vocês do Egito, eu tenho todo o tempo mandando alguém. Você não vê em nenhum momento da história ali um abandono de Deus para com Israel. Né? O Senhor, a todo momento ali, a gente percebe que eles saem do Egito, né? Moisés não entra na terra prometida, né? Aí vem Josué vem como líder deles, atravessa o Jordão, toma a cidade de Jericó, começa de certa forma ali a distribuir a bênção que o Senhor tinha dado ali quando eles entram em Canaã, peleja algumas pelejas com eles ali, né? Aí há a desobediência ali que, né, esqueci o nome do abençoado lá, guarda para si alguns bens ali, o pecado de Acã, né? Ele comete aquele pecado, então aí o povo começa a perder a batalha, e falou: não tem alguma coisa de errado, o povo já começa ali a desobedecer, tem alguma coisa de errada entre nós, o que há? Por que a gente perdeu? Porque houve a desobediência, houve o pecado, ele pegou para ele, é o que ele está falando assim: vocês andam segundo a sua própria cerviz, segundo os seus próprios conselhos, vocês acham que o que vocês pensam, o que vocês têm no coração é melhor do que eu tenho planejado para vocês, né? E é totalmente o contrário. Os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz, são bênçãos, né? É melhor a gente obedecer ao Senhor para receber a sua bênção maior, tá? Que é a vida eterna. A vida eterna, nossa, né, morada no céu, nosso nome escrito no livro da vida. Mas o povo erra com isso. Vem o período de juízes ali, o povo toda hora pecando, e o Senhor toda hora, né, chama o juiz, chama Jefité, chama Sansão, né, por fim lá, né, Débora, entre outros, por fim chama Samuel pelejando, a gente cai naquele pecado que eu citei, né? O povo agora, por vezes, ele não quer mais relacionamento com Deus, não quer mais Deus na frente da sua batalha, ele quer uma figura humana, então Deus vai e permite. E aí é um paralelo que nós temos que parar e pensar, né? Porque aqui começa, né, é um ponto crucial ali para o declínio deles, até chegar nesse momento que a gente está falando de Jeremias, que eles vão ser levados para o cativeiro. Porque eles tiram a figura de Deus, a representação de Deus de sua frente, e querem colocar Saul.
querer colocar uma figura humana. Ou seja, um paralelo entre a vontade de Deus, né, e a vontade humana. Sou eu que governo a minha vida, simbolizando Saul governando o povo, ou é a figura de Deus, né, como representada ali por Samuel? Como está a sua vida hoje? Como está a minha vida hoje? Quem está governando? Eu quero colocar um Saul na frente da minha vida, na frente das minhas vontades. No meu momento de decisão, eu estou colocando Saul, que significa a areia, a desobediência, a falta de direção, até a falta de compromisso também. Ou eu coloco Samuel, um símbolo de obediência, um símbolo de santidade para com o Senhor, né? Então, porque ali a gente percebe que o que o povo quer, acontece. Esse que é a chave ali que a gente tem que tomar muito cuidado. Acontece o que eles querem. Eles vão ter um rei, eles vão ter uma figura humana ali representando eles. Mas essa não era a vontade de Deus. A monarquia não era a vontade de Deus. Mas Deus permite. Então o que você quer na sua vida? É a vontade de Deus ou uma permissão de Deus? Porque Deus permite que Saul governe sobre eles. Mas Saul desobedece, né? O Senhor precisa ungir Davi. Aí a gente para em Davi um pouquinho, só para a gente falar um pouco dessa obediência. E a Bíblia vai nos dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele foi ungido rei, mas não tomou posse de fato ali do seu reinado. Ele esperou alguns anos ali até de fato virar rei sobre toda Israel, né? Se eu não me engano, 15 anos, mais ou menos. Então ele tem que esperar esse tempo. E diante disso, né, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas será que ele já estava pronto lá quando Samuel ungiu ele para ser rei sobre Israel? Não. Ele passou por um tempo que foi justamente um tempo de preparo, de dependência na mão do Senhor, né? Saul ainda continua governando, né? A inveja nasce no coração de Saul, porque Davi começa a guerrear e o povo começa a fazer musiquinha para Davi, né? Dizendo que ele matou não sei quantos mil e Saul matou, né? Saul matou 1000 e Davi matou os seus milhares, e aquilo começa a crescer uma ira, uma inveja na vida de Saul, que ele perde totalmente a cabeça e começa a perseguir Davi. Então o que a gente tem que prestar atenção nesse paralelo que a gente está fazendo aqui? Entre obediência e desobediência. A todo momento na Bíblia, no Antigo Testamento ainda mais a gente percebe isso, tá? O Senhor tentando resgatar um relacionamento para com o homem e o homem desobedecendo. O homem sofre a consequência, aí ele entra nesse ciclo, né? Consequência do pecado, o Senhor envia o quê? Um remidor, né? A gente consegue perceber isso lá no livro né? na situação em Ruth e Noemi ali, naquele relacionamento, né? Que aí vem um remidor, que é Boaz, né? E tem o filho, que aí dá prosseguimento, né? Vem Jessé, Davi, prosseguimento ao projeto de Deus. Mas eu não posso viver nesse ciclo, porque esse ciclo é um ciclo de desobediência, consequência, aí vem Deus com sua misericórdia. Desobediência, consequência, Deus com sua misericórdia. Mas tem um caminho melhor. Tem um caminho melhor que vai edificar minha vida sobre a rocha do que eu ficar todo momento desobedecendo, confiando que em algum momento o Senhor vai enviar um remidor. Mas só que esse remidor já foi enviado, que foi o Senhor Jesus Cristo, que veio como ovelha, foi oferecido como sacrifício, ovelha muda, foi ao matadouro, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário por nós. E o que eu faço, e o que você faz, para que esse ciclo pare? Eu tenho que manter uma vida de obediência com o Senhor. Porque eu vou ser obediente, né? Vou ser abençoado nessa terra e vou ter a vida eterna. É isso que nós queremos e é isso que Deus quer de nós. Pensamento de paz, né? Pensamento de vida ali, né? O Senhor não quer que a gente fique nesse ciclo, porque esse ciclo se repetiu várias vezes, né? Então, quando o Senhor nos mostra esses maus exemplos, é justamente para a gente olhar ali, ó, quando lê a Bíblia,
O Senhor está todo o tempo aqui querendo um relacionamento puro com o povo, e o povo desobedecendo e ficando nesse ciclo ali de desobediência. Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. E nem Deus quer isso para a sua vida, amém? A relação entre desobediência e maldição. Conquanto pareça haver um resultado automático entre desobediência e maldição, desde o pecado de Adão, tal resultado raramente se dá em linha reta. Entretanto, suas consequências são inevitáveis e às vezes duradouras. Contudo, é importante lembrar-se de que ainda no período da antiga aliança, Deus mudou o resultado da desobediência no que diz respeito à abrangência e implicações. Ou seja, havendo arrependimento, Deus sempre está disposto a mudar sua sentença. E aqui, né, a gente tem um exemplo da misericórdia do Senhor para conosco. Né? O Senhor está pronto ali, como eu já falei, a apagar todo o nosso pecado, todo o nosso passado. Né? Aquele que confessa e deixa, ele alcança o quê? A misericórdia do Senhor. E a gente consegue ver isso, né, em diversos momentos, ali, em diversas passagens da palavra de Deus. Que o Senhor está todo o tempo disposto a restabelecer a aliança conosco. Não foi Deus em nenhum momento que quebrou a aliança com o homem. Deus em nenhum momento, né, ele rompe esse relacionamento. É o homem que rompe esse relacionamento com Deus. Quando Deus obedece. Né? A exemplo de Adão e Eva. Né? Eles pecam no jardim do Éden, ouvindo a voz do adversário. Viram? O pecado começa no ouvir. Eles ouvem a voz do adversário. Mas o Senhor também falou com ele. Então eles tinham duas palavras ali nos seus ouvidos, em seus ouvidos. Olha só, dessa árvore vocês não comereis. Aí veio o adversário mudando isso. Não é bem assim não. Porque aí ele começa a oferecer aquilo que encanta os olhos dos homens. Não, que se vocês comerem isso aí, vocês vão ser iguais a eles. Os olhos de vocês abrirão, né? Então ele olha para aquilo e se encanta. Né? Não, o fruto é bonito. Né? Ela já estava olhando para o fruto. Quando ele vem, ela já está perto da árvore. Então ela, por vezes, provavelmente ela já deveria se encantar pelaquela árvore, né? E tinham diversas árvores ali. Mas ela vai naquela que o Senhor falou para não se alimentar. Então ela vai naquela. Aí vem a serpente, aproveita aquela brecha que ela dá, e ela come, dá para o seu esposo, e eles são o quê? Expulsos do jardim do Éden. O Senhor expulsa eles do jardim do Éden e fala, aqui dentro vocês não podem viver. Né? Mas o Senhor é misericordioso, porque se você perceber depois na história, Deus continua um relacionamento com Adão e Eva. Eles só não podem mais entrar. Eles não fazem mais parte do paraíso. A aliança foi quebrada. Aquele compromisso foi quebrado. Né? Era como se fosse um acordo. Né? A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus. Né? Então o Senhor ele firma uma palavra contigo, né, com o ser humano, né, de abençoar o povo, né, mais à frente, no Novo Testamento, a promessa ali da vida eterna. Ele envia o seu filho, né, e deixou uma promessa que o seu filho voltará, né, o Senhor Jesus voltará para resgatar a sua igreja. Ele está construindo moradas nos céus para nós. Diante de todas essas promessas, a minha parte do acordo é o que? Olha só, a tua parte está aqui, tá? Você tem que obedecer. É um contrato, né? Trazendo para a nossa visão. É como se fosse um contrato que eu falo para você e eu tenho a minha contrapartida, a minha parte do contrato a cumprir, e você tem a tua parte do contrato a cumprir. Né? Se eu sou um prestador de serviço para você, né? Você contrata os meus serviços, você me paga pelos meus serviços e eu cumpro o serviço que você contratou. Você contrata uma obra, a pessoa tem que executar a obra da forma que você pediu e você paga. Então é um acordo bilateral. E Deus ele fez isso. A aliança do Senhor é bilateral entre eu e você. Entre cada ser humano.
Né? Então ele fala, olha só, eu envio meu filho para vocês, o sangue dele será derramado, o pecado de vocês vai ser purificado. Mas o que eu quero de vocês? A obediência. Eu quero que vocês se entreguem. Eu quero que vocês confiem, né, no meu filho. Eu quero que vocês venham proclamar a minha palavra. Essa é a nossa parte. Isso cabe a nós, né, de manter uma vida reta, de manter uma vida santa, porque Ele é santo. Então a nossa parte no relacionamento, né, nós precisamos cumprir, que Ele com certeza está cumprindo a dele, né, o Senhor nosso Deus. A escolha insana. O quadro da última cena mostrada pelo mestre é a do homem insensato ou imprudente, que devido à pressa ou mesmo por desleixo, resolve construir sua casa sobre um terreno arenoso e movediço, isto é, inseguro. Quando as dificuldades que acometem a todos, indistintamente lhe sobrevieram, sua casa acabou, ou seja, sua vida, e foi grande a sua queda. Da mesma forma que na antiga aliança a desobediência está relacionada à derrocada e aos efeitos danosos de todos que decidem por tomar o caminho contrário ao que o Senhor propõe. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 14. Provérbios 14, versículo 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Né? Então, como já falei algumas vezes, né, dentro da lição, tem caminhos, tem escolhas, tem decisões que aos nossos olhos parecem bons. Mas e o fim dele? Isso, o que é o fim, né? Isso nos levará para onde? Onde nós vamos chegar se nós continuarmos nesse caminho? Onde nós vamos chegar se nós continuarmos fazendo o que é errado? O que vamos colher se continuarmos plantando coisas erradas? O fim dele é a morte. Ah, mas está sendo... é a morte. Ah, mas eu gostei. É a morte. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu achei legal. É o que a palavra me ensina. O que a palavra me ensina que é certo, o que a palavra me ensina que é errado. Né? A Bíblia diz, né, bem-aventurado é o quê? No Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1. Salmo 1. Ó, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, né? Bem-aventurado o varão que não anda o que segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, eu sou bem-aventurado, por quê? Porque eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Mas o que eu vou fazer? Mas eu vou andar segundo quem antes? Aí o salmista fala no 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ou seja, eu tenho a minha vida pautada o quê? Pelo conselho dos ímpios. Eu me detenho no caminho dos pecadores. Eu me assento na roda dos escarnecedores. Não, eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Ou seja, o que o salmista vai falar mais à frente lá, né? Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Né? Eu mantenho a minha vida pautada na palavra de Deus, e é isso que Jesus está fazendo justamente aqui nesses versículos que lemos aqui em Mateus 7, né? Provocando isso nos discípulos. Olha só, vocês ouviram, mas eu quero que vocês pratiquem. Eu preciso que vocês pratiquem, né? Todo professor, todo método científico ali, todo método de ensino, né? Toda didática de ensino, ela vai partir sempre para a prática. Ela vai te introduzir uma teoria, você vai ouvir um pouco de teoria, mas você tem que
praticar. Você tem que praticar para aquilo virar um hábito, né? E o ensino realmente ali, né? Você conseguir de fato aprender, né? A construção do aprendizado, ela é disso, ela é teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, né? Então você precisa praticar, trazer isso como verdade para a sua vida. Não uma teoria, não algo distante, que a Bíblia está ali, né? E eu estou aqui. Eu leio a Bíblia, mas a minha vida não reflete o que a Bíblia me ensina. Não, ela tem que refletir, né, a minha vida. Eu tenho que ser uma carta lida. As pessoas que olham para mim, que veem, que veem a minha conduta, o meu jeito de agir, o meu jeito de falar, né, tem que ver um homem de Deus. Assim como aquela mulher falou para Eliseu, ali vai um homem de Deus. Né, que as pessoas que te observam possam olhar para você, não, ele é um homem de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Por quê? Porque pratica a palavra de Deus. A radicalidade do ensinamento de Jesus. A simplicidade da doutrina de Jesus Cristo e a admiração do povo. Enquanto a lei oral possuía 613 preceitos e os escribas debatiam entre várias escolas de interpretação sobre qual deles era o mais importante, tendo sempre que subordinar a interpretação dada pelo fundador de tal escola. A doutrina do mestre era simples, direta e facilmente inteligível, levando o povo a ficar admirado. A autoridade do mestre. O motivo da admiração do povo era não apenas a simplicidade do ensinamento de Cristo, mas também o fato dele não ter preocupação alguma com o que as tradições dos anciãos dizia, isto é, a lei oral não era divina, mas uma interpretação humana acerca da lei de Moisés. Por isso, o mestre não tinha compromisso algum com ela, e sim com o espírito da lei do Senhor em si. Daí porque ele dissera 6 vezes durante o sermão: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele não ensinava como os doutores da lei da sua época, mas com a autoridade dada pelo Pai. E ali nos últimos versículos, diz que, já Mateus falando, né? Ele fala que o povo se admirava da autoridade com que Jesus ensinava, né? E Jesus não era um escriba, né? Porque assim, existiam ali os escribas, né? O grupo dos fariseus, né? Os saduceus. Então, Jesus não pertencia ao grupo dos escribas, que eram os estudiosos, mas ele falava com grande autoridade que arrebanhava as multidões para si, né? Então a multidão gostava de ouvir os ensinamentos de Jesus, né? Alguns se convertiam ali e colocavam aqueles ensinamentos em prática, né? O Senhor, ele alerta que ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir. O que ele está falando isso? Quando ele fala, ouviste o que foi dito? Eu, porém, não que ele está indo contra, mas ele está falando, olha só, eu vou te ensinar o que a essência desse ensinamento, o princípio que Deus quis colocar ali é justamente esse. Ele fala assim, ó, ouviste o que foi dito, né? Que se alguém for pego no ato de adultério, aí ele fala, eu, porém, vos digo. Né? Se alguém em seu coração cobiçar a mulher do próximo, o que Jesus está falando? Rapaz, não é você ser pego no lado do adultério, porque tinha gente que não era pego e adulterava. Era isso que ele queria mostrar, e o que mudou? Mas o camarada não foi pego, aí ele não oferece o sacrifício, ele não foi apedrejado, não foi levado à morte, mas morreu. Entendeu? Ele não foi levado à morte carnal porque ninguém tomou conhecimento do pecado dele. Mas só que o Pai que vê todas as coisas viu o pecado dele. E viu que ele está de engano. E viu que ele está mentindo. Aí por isso que Paulo vai falar lá na frente também. Olha só, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque o Espírito vê todas as coisas. Então quando você deixa a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, né, te convencer do pecado e do juízo, embora ninguém tenha visto que você pecou e diante da lei não há condenação para ti, mas o Espírito que está dentro de você, ele mostra o seu pecado. Aí você fala, não, o Espírito vai me trazer vida, eu vou me arrepender. Aí gera o fruto de arrependimento
em você e você se converte do seu mau caminho, embora ninguém soube do teu pecado. Então, a letra foi, de certa forma, mal interpretada por eles. Não é que Jesus mudou o significado da lei. O povo não tinha alcançado o que Jesus falou, o que Deus estabeleceu lá para Moisés, né? Em alguns princípios. Aí, um exemplo, a gente pega, poxa, mas o Senhor não cumpriu a lei, então? Aí vem a questão do sábado, por exemplo, né? Poxa, mas eles guardavam os sábados, os escribas, fariseus, né? Tinham questão, não, no sábado não se faz nada. Poxa, mas eu estou vendo uma alma se perdendo, eu estou vendo uma vida endemoniada, eu livro aquela pessoa ali de viver, né? De certa forma ali no cemitério, né? Que aquele moribundo vivia ali, o Senhor vai lá, resgata, tira aquela legião de demônio dele, coloca, né? Manda demônios ali embora sobre aqueles porcos ali, e ele é questionado porque ele fez aquilo. Entendeu? Então as pessoas, a letra, né, a lei, estava deixando os escribas cegos. Eles eram tão entendidos da letra ali, mas eles estavam ficando cegos porque o Espírito não habitava neles. Então eu com a palavra, sem o Espírito, sem a prática na minha vida, eu sou vazio. Eu sou vazio. Né? Então eu preciso deixar a palavra do Senhor transformar a minha vida. Provocar essa conversão, né, de dentro para fora. A palavra ela entra, eu escondo ela no meu coração para que eu não peque contra ele. Então, a doutrina, né, como fala aqui, a simplicidade de Jesus na doutrina. São palavras tão simples, né? Bem-aventurado. Aí você, poxa, eu vou ser muito feliz se eu fizer isso. Poxa, mas é só isso? Mas confesso que a gente colocar isso tudo em prática ali, é fácil? Não. Aí é o que o Senhor falou lá para os discípulos em outrora. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor, eu não consigo nem entender a palavra dele. Né? É o que ele fala lá para Nicodemos, né? Nicodemos vai ali pela madrugada ali, de noite, falar com ele, escondido. Ele fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por quê? A letra cegou o teu entendimento. Você não consegue enxergar a essência da lei. Você tem que descer o quê? O Espírito entrar na sua vida. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos fica encucado com aquilo, né? Isso aí já é um tempo para uma outra aula. A gente percebe que Nicodemos ali, ele tenta se converter, mas ali pela posição que ele tinha, ele fica, né, um pouco, né, talvez com medo dentro da posição que ele tinha. Né? A gente percebe Nicodemos em outros 2 episódios e no final, lá na crucificação, ele vai também pegar o corpo de Jesus e prepara ali, né, o sepultamento do Senhor. Mas o que a gente tem que absorver mais ainda dessa lição, que é o tema central dela? Não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra do Senhor. Vamos aqui ao último tópico. A radicalidade da justiça do reino. O mestre coloca acertadamente nas mãos do próprio ouvinte a responsabilidade e o desafio deste ouvir e proceder conforme o que ele acabara de ensinar. Na verdade, só pode ser discípulo dele quem decide proceder conforme o reino, a justiça do reino. Não há possibilidade alguma de seguir o mestre como um mero repetidor de conteúdo, pois a radicalidade da justiça do reino não requer nada menos que a prática e imitação do mestre. Então, né, tá fazendo uma brincadeira, né? O cristão, ele não é papagaio, né? Ele não pega o que falaram para ele e simplesmente repete, né? Ele lê a palavra, ele deixa a palavra de Deus, né, provocar a mudança na vida dele e aí ele coloca isso em prática. Ele traz isso para uma realidade de vida, né? Isso gera frutos na vida dele, outras pessoas se alimentam desse fruto, né? Porque nós somos o que? Sal da terra, nós somos luz do mundo, né? Não tem como esconder, né? Nos esconder debaixo de uma cama, porque, né, a luz do Senhor ela vai
transformar a nossa vida e vai iluminar outras vidas. A palavra do Senhor, né, vai penetrar em nossa vida, vai transformar a nossa essência, vai moldar o nosso caráter, né, e nós, no papel de sal, vamos temperar outras vidas, vamos gerar sede, né, de Deus nas outras vidas. E as pessoas vão querer beber dessa água, as pessoas vão querer comer desse pão, vão querer saciar, né, a sua vida. E as pessoas estão cheias de fome, as pessoas estão cheias de sede. Fome, sede de justiça, né? Por isso que tudo que acontece é um debate, é isso e é aquilo, porque as pessoas estão sem direção, as pessoas precisam de algo para se alimentar, as pessoas precisam de algo para realizar a sua vida, mas só que essa realização não está nos estudos, essa realização não está no dinheiro, essa realização não está nos relacionamentos, essa realização está em você voltar para o Senhor, para os caminhos do Senhor, né? Colocar essa palavra de arrependimento, né? De transformação de vida em sua vida. Trazer isso para a sua vida, né? Então que possamos colocar a palavra do Senhor em prática. Não tem como eu seguir, não há possibilidade de eu seguir o Mestre olhando para as minhas justiças. Não, eu tenho que olhar para a justiça do reino, para a palavra de Deus. Se eu julgar alguma situação com os meus olhos carnais, né, eu estou fadado ao fracasso, eu estou fadado ao erro. Porque o quê? A nossa visão é limitada, a nossa visão é muito carnal, né, das coisas terrenas. Então eu preciso primeiro ser moldado pelo Senhor e colocar as minhas decisões e colocar a minha vida nas mãos do Senhor, né? Vou ler a conclusão aqui. Como Mateus escreve a judeus, e este tem Moisés como o maior dos profetas, ele mostra o Mestre, tal como Moisés, promulgando a nova justiça do alto de um monte. O ex-funcionário estatal, né, ou seja, o Mateus, conclui de forma magistral seu registro do Sermão do Monte, mostrando o povo admirado na doutrina do Filho de Deus, em clara substituição da forma dos escribas ensinar, né? Ele percebe que Jesus não ensina, né, somente uma letra, não, ele traz uma palavra que vai transformar a vida das pessoas. Ele não traz uma lei ali, de certa forma, que só tem que cumprir isso aqui, né, uma forma distante, uma forma, né, é uma autoridade, mas não uma autoridade de mandar você cumprir, não, é aquele líder que cativa, né? Aquele líder que realmente te convence pelo exemplo. Esse era Jesus. Esse era Jesus. Então, da mesma forma que Moisés, né, trouxe a lei, né, o Senhor, ele ensina através do Sermão do Monte. Assim como Moisés recebe a lei no Sinai e passa para o povo, o Senhor senta, o mestre senta com o povo e passa a lei ali no sermão, ali através do Sermão do Monte. Então, que possamos guardar essas lições que tivemos aqui, né? Não coloquei versículo a versículo, peguei alguns pontos chaves ali do Sermão do Monte, tá? Para a gente não se alongar muito, e de certa forma talvez a gente não caia no erro de enfadar, mas ali o conteúdo que nós colocamos, né, deu para elucidar bem o que o Senhor quer de nós naquele Sermão da Montanha. Nos ensinar, né? Foi uma grande aula ali de Jesus para os seus discípulos, né? E então que nós possamos ali, por vezes, parar e meditar um pouquinho ali de Mateus 5 a Mateus 7, né? Para a gente entender como nós devemos nos portar diante de diversas situações. Certo que eu praticando, né, eu colocando em prática o Sermão do Monte, eu colocando em prática a palavra do Senhor, né, a minha casa ficará edificada na rocha. Amém? Eu termino aqui a lição, pastor, para as considerações finais. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Maravilha de ensino, né, irmão? Muito proveitoso para a nossa vida nessa manhã. Esse ensinamento que o Anderson deu aí sobre o Sermão do Monte, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos dar crédito nesse ensinamento, como ele falou, e colocar em prática, para que nossas vidas venham ter uma vida
abençoada na presença do Senhor. Amém? Vamos orar agora pelo término. Eu também quero deixar um aviso aqui para a igreja. Você aí, coloca nos grupos que você pertence ao grupo ali, o ok que você quer ir para o culto hoje, para a gente fazer a nossa escala, tá bom? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar, te agradecer e te exaltar por esse ensino maravilhoso, Senhor. Nos ensina, Deus, não ser somente ouvinte, mas praticante da Tua palavra, Pai. Os dias são maus, os dias são difíceis, e necessitamos, Senhor, ter uma vida reta diante de Ti, como testemunho vivo, Senhor, nesse mundo cruel. Glorifica, Deus, e exalta o Teu nome sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse ensino maravilhoso. Continua usando o Teu ungido, continua abençoando a vida do Teu filho, capacitando, livrando ele de qualquer retaliação do adversário, glorificando e exaltando o Teu nome. Pai, nos dá um dia trazer um abençoado na Tua presença. Logo mais, Senhor, nos dá um culto cheio da Tua unção, um culto cheio do Teu poder, cheio da Tua glória. Glorifique e exalta o Teu nome e abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.